Bom, em 2007, na cidade gaúcha de São Leopoldo, aconteceu o 24º Simpósio Nacional de História pela Associação Nacional de História, a ANPUL, ANPUL com H no final, né? Associação Nacional de História. E existe aqui um artigo da professora Marilena Vizentin, que é mestre em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP, e que em 2007 atuava desde 2002 como editora assistente da editora da USP. E durante esse simpósio em São Leopoldo, a professora Marilena Vizentin apresenta uma análise ou uma explanação dos primeiros dias de Alexandre o Grande em Roma. É um simpósio que trata de história antiga, portanto. E eu gostaria aqui de fazer o registro, a leitura desse artigo que me foi encaminhado pelo meu querido professor Ettore Quaranta, professor doutor Ettore Quaranta, a quem eu cito no meu livro da Vila Santa Rosa, e que é um intelectual envolvido na história antiga, e de quem eu vou ler alguns artigos, né, que são da autoria do professor Ettore. Por enquanto, vamos à leitura então das primeiras imagens de Alexandre o Grande em Roma, pela professora Marilena Vizentin, e tentar traçar um paralelo sobre a figura de Alexandre. A bibliografia citada é extensa, como vocês verão. Vou tentar, de alguma forma, fazer com que essa leitura seja menos enfadonha possível, já que se trata de um tema de grande interesse, sobretudo para aqueles que, como eu, não têm grande familiaridade com o tema. O objetivo desta comunicação é, em linhas gerais e à luz da tradição textual, fornecer uma primeira sistematização da introdução do mito de Alexandre o Grande em Roma, bem como sua interpretação e apropriação pelos dirigentes romanos. Levando-se em consideração que a figura do conquistador perpassa vários séculos de história, e aí já tem a primeira referência, quando ela diz que em Roma a primeira imitatio Alexandri, como se verá mais adiante, se dá com Scipion e se estende até Alexandre Severo no século II. As fontes antigas que lhe fazem referência são inúmeras, além de se tratar de tema já especulado por obras consagradas, como, por exemplo, Bukowski, em 1978 e 1981, Treves, em 53, Bibber, em 74, entre muitos outros. É importante frisar que a leitura da imagem de Alexandre feita pelos romanos dá margem a interpretações pouco exploradas pela historiografia especializada, principalmente aquela que concerne a investidura de características tidas como romanas ao imperador macedônio. Tais características serviriam, numa primeira instância, seja para dar vazão aos anseios da elite política, seja para que ele próprio, Alexandre, fosse compreendido e aceito pelos demais grupos que compunham a sociedade de então. O mito de Alexandre o Grande seria, pois, introduzido em Roma como sinônimo de poder, e por muitos séculos a sua interpretação sofrerá alterações significativas, pois muitos foram os que dele fizeram uso. O período dessa influência estende-se, como já apontado, por cerca de 5 séculos, de maneira que um recorte se faz absolutamente necessário. Como em cada época é perceptível uma variação na recepção romana da imagem alexandrina, esta análise procurará enfatizar aqueles momentos em que o debate em torno dessa influência adquire maior significado. Por ora, traçaremos um panorama geral da presença de Alexandre no mundo romano anterior ao Principado.
É preciso reconhecer, antes de qualquer consideração outra, que a existência de um mito de Alexandre pressupõe uma elaboração e um desenvolvimento que visam ao atendimento de certos propósitos. Parte da historiografia vê essa elaboração como tendo sido engendrada pelo próprio Alexandre, segundo Glukovsky em 78 e 1981 e Schwarzenberg em 1975, por exemplo, com objetivos claramente políticos. Ele deixou-se, nesse sentido, nomear filho de Zeus ou de Júpiter, porque assim se aproximaria da concepção que os próprios egípcios tinham da realeza. O mesmo em relação aos trajes orientais que costumava exibir depois da conquista da Pérsia, pelo simples fato de que, agindo desse modo, se tornava familiar àqueles que deveria governar. Outros autores encontraram indícios de que essa criação tenha se dado apenas depois da sua morte, como, por exemplo, Bieber, em 1974, e Polignac, em 1999, quando os Ptolomeus, principalmente, passaram a fazer uso da imagem de Alexandre para firmar-se no poder. Seja qual tenha sido a época da elaboração desse mito, porém, o fato é que a sua existência era sensível, a ponto de ter sido introduzido no mundo romano. A primeira notícia que se tem de Alexandre em Roma está ligada à atuação do rei do Épiro, Alexandre Molosso, irmão da mãe de Alexandre, Olímpia, junto aos tarentinos na ocasião em que esses empreendiam guerra com os bruteus. Disposto a ajudar os tarentinos nessa luta, o Molosso coloca-se, tal qual o conquistador, como aquele a quem estaria destinada a formação de um grande império no Ocidente, da mesma forma que o fizera Alexandre o Grande no Oriente. Por essa razão, é com certo receio, para não dizer medo até, que os romanos acolhem, neste primeiro momento, a imagem de Alexandre, pois o encaram como uma ameaça à sua soberania. Por essa mesma época, no fim do século IV a.C., há notícias de uma suposta embaixada romana empreendida rumo ao Oriente, cujo intuito era render homenagens a Alexandre. Isso está mencionado por Clitarco na história de Alexandre Magno e posteriormente por Arriano na Anábase, que é um outro texto que o professor Ettore vai falar depois. Há poucos elementos concretos de que esse episódio tenha de fato ocorrido, de modo que a introdução desse tema, ou seja, o contato do Oriente com o Ocidente, deve ser vista apenas como o desejo, por parte de determinados círculos, de que Alexandre fosse tido como cosmocrator por excelência, devendo, nesse sentido, aos olhos dos romanos, aparecer como um chefe de Estado bastante prestigioso e admirável. O fato de ser apresentado como um governante dotado de atributos especiais, portanto, contribui de alguma maneira, já nesse período, para uma certa idealização da sua imagem, pois acaba por se tornar, entre aspas, qualquer coisa de irreal e de misterioso, segundo Mark Wiley, em 1996. Na literatura latina propriamente dita, o nome de Alexandre é citado pela primeira vez em Plauto, que faz menção a ele como símbolo da glória militar. Na literatura grega, contribuem para uma visão favorável de Alexandre os escritos de Ptolomeu, Aristóbulo e Clitarco, como já citamos aqui. Por meio desses textos, os romanos têm contato, então, com um soberano corajoso, generoso e, sobretudo, universal, uma vez que foi o primeiro a conseguir agregar sob uma mesma égide diferentes povos e nações. Trata-se de uma visão heróica de Alexandre e é por esse viés que Roma permitirá a sua entrada na vida da cidade. Apesar do temor que ele representava da volta do regime monárquico, sua condição de herói patriótico o alçava à condição de modelo desejável, especialmente depois das vitórias alcançadas na luta contra Cartago. É a partir dessa situação que Cipião, o africano, será o primeiro a proceder a uma verdadeira imitatio Alexandri, e é Tito Livio quem aponta para os indícios dessa imitação. Ao se fazer coroar como Júpiter Capitolino, é a Hércules que Cipião se reporta, numa clara referência à descendência divina de Alexandre. Outro topos considerado como elemento constitutivo da imitatio Alexandri é o da sua concepção. Segundo Plutarco, em Vidas Paralelas,
Olímpia, mãe de Alexandre, teria sido fecundada por uma serpente, encarnação mesma do divino, na noite de suas núpcias. O reflexo exato dessa lenda é reproduzido por Tito Livio ao relatar os passeios de Cipião no Capitólio, quando esse tinha de tomar alguma decisão importante. Além dessas, Tito Livio menciona várias outras situações em que ficam patentes as correlações de Cipião com a lenda do conquistador, pelo que é muitas vezes seguido de Políbio nas histórias. Em todas elas, a aproximação que o general romano pretende fica muito evidenciada, entre aspas, novamente com Mark Wiley, a de um desejo de divinização que experimentarão por sua vez as grandes figuras da Roma republicana. O Alexandre mítico, admirado pelos romanos como herói digno de respeito, passa a ser caracterizado, a partir de Cipião ainda, como personagem histórico atuante, alguém que, além de ter promovido mudanças fundamentais na Grécia e no Oriente, imprimiu sua própria personalidade ao regime político e social em vigor. Em vista disso, portanto, aquele Alexandre outrora reverenciado passa a ser considerado, como dito anteriormente, uma ameaça do ponto de vista político, pois suscitou no Senado romano o perigo da tirania, segundo Cesesco. Com a incursão de Roma rumo ao Oriente, a imagem de Alexandre tornar-se-á cada vez mais dúbia e controversa. Se por um lado suas façanhas militares serão admiradas pelos generais romanos, entre eles Mário e Sula, por outro estará sempre em xeque o seu desejo de divinização, de subserviência dos súditos, de concentração de poderes, aspectos estes irreconciliáveis com o mos maiorum romano. Depois de Cipião, é Pompeu quem vai buscar se aproximar da imagem do macedônio, que acabou lhe valendo inclusive o cognome Magno, Plutarco Pompeu. Fala-se mesmo de um tropismo. Vamos voltar a falar um pouquinho. Depois de Cipião, é Pompeu quem vai buscar se aproximar da imagem do macedônio, Alexandre, o que acaba lhe valendo inclusive o cognome Magno. Fala-se mesmo de um tropismo por parte de Pompeu, tamanha recorrência das situações alusivas à vida e aos feitos de Alexandre. Dentre estas, podem ser citadas, entre outras, a semelhança física associada à juventude, também apontada em Pompeu 33 e na História Natural de Plínio, as façanhas, especialmente em relação à fundação das numerosas cidades, e a popularidade do general junto aos seus soldados. A consequência natural dessas aproximações será a assimilação de Pompeu, tal como Alexandre, a Hércules e a Dionísio, o que o levará a desempenhar as funções de um verdadeiro cosmocrator, papel este, que pela primeira vez enfatizará muito mais o luxo e a suntuosidade oriental do Império Alexandrino do que suas pretensas qualidades de agregação de diferentes povos sob um único comando. A imitatio Alexandri, empreendida por Pompeu, ficará marcada, todavia, pela necessidade da vitória como elemento essencial do poder, ou seja, pela ideia de que a vitória militar confere a certos indivíduos da elite a plenitude do poder num país conquistado, lhe dá o direito a um status sobre-humano, isso segundo Mark Wiley. Ideia esta que vai ao encontro da imagem oferecida pelo imperator romano, grandemente aproveitada pelos imperadores ao longo do Principado. Esta não é, por exemplo, uma questão que estará presente na imitação pretendida por Marco Antônio. Apesar de tanto ele como Pompeu terem se voltado para Alexandre em função das incursões romanas no Oriente. Com Marco Antônio, Roma terá a oportunidade de conhecer um novo Alexandre, muito mais místico do que ele certamente teria sido. Marco Antônio, ao contrário de Cipião, que reconheceu as características de um personagem histórico em Alexandre, vê no conquistador muito mais o seu caráter divino do que humano. Uma das atitudes que toma ao enveredar por esse caminho de interpretação é fazer-se aclamar como o próprio Dionísio, e isso a gente vai encontrar em Plutarco. Ademais, faz-se representar como Alexandre em suas cunhagens monetárias, valendo-se mais uma vez, entre outros, do topos da serpente. Procura reorganizar o Oriente tal como Alexandre fizera, passa a igualar suas vitórias às do conquistador, assim como aproximar o valor dos chefes militares romanos às conquistas realizadas pelo Macedônio.
tal como o Cipião, são o Fausto e a suntuosidade oriental que estarão em destaque, além do indelével desejo de divinização. O objetivo de Marco Antônio na prática era fazer crescer a zona de influência de Roma no Oriente, valendo-se, seja de elementos romanos, seja de orientalizantes, o que em última instância foi muito mal compreendido pelas elites da capital do mundo, especialmente daquela que compõe o Senado, e some-se a isso a ativa propaganda de Otávio em prol da soberania romana e chega-se à conclusão de que, para aqueles que representavam Roma naquele momento, o modelo escolhido por Marco Antônio consistia num equívoco, pois entendem isso, uma vez mais, como ameaça à sua acalentada soberania e aos seus costumes. É a partir desse momento, depois de ter sido consagrada por uso no caso de Marco Antônio, que a terminologia depreciativa foi aplicada a Alexandre, pois, segundo Ceausescu, os meios senatoriais romanos viam e incriminavam justamente os príncipes que, abandonando o comportamento cívico, agiam como domini. Como decorrência, portanto, da propaganda infligida pelo partido de Otávio em seu combate ideológico contra Marco Antônio, surgem as primeiras reservas de fato à figura alexandrina. Reservas que estarão grandemente presentes nos escritos de Cícero, como em Dos Deveres e em Tusculanae Disputationes. Todas elas atacam o aspecto moral da vida de Alexandre. Para Cícero, trata-se de um homem de paixões nefastas e de vida desregrada, características essas que não condizem com as atividades de um general. Cícero pode ser considerado, a bem da verdade, o primeiro a expressar os anseios da corrente estoica, filosofia adotada pelos círculos senatoriais já no século I depois de Cristo, e abertamente contrária à ideia de que Alexandre fosse tomado como exemplo a ser imitado por um bom governante. Da análise de suas obras, no entanto, infere-se uma certa oscilação em sua opinião relativa a Alexandre. Se por um lado reprova a ausência de valores morais no conquistador, como se pôde observar, por outro admira a sua incontestável atuação nas campanhas militares que empreendeu. Nas Filípicas, exalta que o valor de um homem não está nos anos vividos, mas sim nos atos que praticou. E como exemplo disso, cita o fato de Alexandre ter morrido com apenas 33 anos, ao passo que o prestigioso cargo de cônsul em Roma só podia ser atingido aos 43. Em Acadêmica 2, reconhece o valor militar de Alexandre e, finalmente, só para ficarmos em apenas mais uma passagem, em Ad Familiares 2, expressa o orgulho de ter sido nomeado imperator no mesmo local da Batalha de Isso, onde Dario havia sido batido por Alexandre. A grande dicotomia fica, portanto, evidente no fato de Cícero, ao mesmo tempo em que admira os feitos de Alexandre, reprova-os, pois estes não foram praticados dentro do tempo esperado, ou seja, não seguiram o cursus honorum tão caro aos romanos. E, novamente, segundo Marcaille, a imagem do cursus é a imagem da ordem, incondicional ao equilíbrio do sistema político romano. Daí as reservas expressas por Cícero. Alexandre, embora digno de admiração pelos seus feitos, não poderia servir de modelo aos romanos, pois não tinha ascendência moral para isso. Será a partir de Júlio César, todavia, que as reservas à imagem de Alexandre ganharão maior relevo, pois a aproximação, no caso do conquistador da Gália, se dará explicitamente em prol da realeza, regime este, como já afirmado várias vezes, por séculos repudiado pelos romanos. Prossegue a professora, dizendo que nas vidas paralelas de Plutarco, em que são comparadas as vidas de Alexandre e César, os pontos de encontro entre os dois personagens são inúmeros. Entre eles destacam-se o amor pela glória, a clemência e o desejo comum de seguir adiante. Tais aproximações são, como seus temas em si mesmo revelam, bastante favoráveis a ambos, o que também pode ser inferido a partir do conhecimento que se tem da simpatia de Plutarco, seja por Alexandre, seja por César, mas notadamente pelo primeiro. Paralelos como esses podem ser encontrados em outras fontes ainda, como em Suetônio, na vida de César, que prossegue com a mesma comparação, embora nesta passagem a ilusão seja menos explícita, pois a semelhança aqui é marcada pela montaria de ambos os generais. Soma-se ademais a Piano, em Bellum Civile, e Dion Cássio, em História Romana, cujas obras aproximam também de alguma forma César a Alexandre.
Em todas essas alusões, sobressaem-se as ideias de valor militar e da preferência dos deuses, que César procurará dosar em sua atuação como ditador dentro dos limites de Roma e como imperador no âmbito das províncias. Ao tentar suplantar o prestígio quase sobrenatural do imperador e elevar seu poder quase que à aura mística de Alexandre, César volta, porém, a afligir os romanos com a ameaça do regime monárquico, o que resultou de fato na sua morte. Quando Cícero, portanto, admoesta Alexandre em seus escritos, na verdade é a César que ele se dirige, pois acreditava que a sombra do Macedônio estivesse rondando os projetos deste e que a realeza representada por Alexandre não poderia inspirar senão grandes males para o povo romano. Assim, a imagem do herói digno de admiração sobrepõe-se, e com ela tudo aquilo que Roma não desejava para si. César foi, apesar de tudo e de seus contemporâneos, aquele que, até aquele momento, mais teria se aproximado do projeto de Alexandre. Seu objetivo não era apenas o de uma mera imitação, mas o de uma emulação, pois ao mesmo tempo em que imitava, buscava suplantar o modelo original, estabelecendo assim um novo paradigma. Tal como Alexandre, César entendia o Império Romano como algo que devia estar em constante mudança e expansão. Sua grande dificuldade foi não apenas as reservas que alimentavam o imaginário do povo romano em relação ao regime monárquico, como também a ideia de assimilação ou helenização a que teriam de algum modo de aceder. Caberá aos imperadores posteriores, por sua vez, completar este quadro, contribuindo com novos elementos que pudessem estabelecer um cânone da imagem de Alexandre em Roma. Ao longo desses 3 séculos, aqui rapidamente esboçados, a imagem alexandrina aparecerá assim matizada por inúmeras cores e constrangida por diversos símbolos. Cada um, a seu modo, dará à figura do macedônio uma totalidade diferente, sem nunca, no entanto, trair completamente o desenho original. Herói, conquistador, vencedor do Oriente, Dioniso reencarnado, Alexandre nunca foi o mesmo. Tenha sido ele condenado ou adulado, o fato é que acabou parte da memória romana, impregnando-se nos âmbitos político, literário e artístico. E é assim que ele será apresentado ao novo regime político que se instaura no final do século I a.C., regime este que dele fará tantos usos quanto possíveis são as interpretações do seu mito. De Otávio Augusto a Alexandre Severo, último imperador ainda a estabelecer ligações com o modelo alexandrino, a imagem do conquistador, introduzida no mundo romano e que até então sofrera múltiplas alterações, continuará a desempenhar um papel importantíssimo na caracterização dos dirigentes da cidade eterna, e ao longo do Principado também estabelecerá relações bastante díspares com cada um deles. É Otávio Augusto, todavia, quem melhor caracterizará a figura de Alexandre, trazendo-o muito próximo do que teria sido na realidade. E segundo Ettore Quaranta, ele reintroduzirá Alexandre em Roma de forma oficial, mas como a de um rei civilizado que conquistara as terras bárbaras, longe da imagem anti-romana criada pelos diádocos. A habilidade de Augusto estará em colocar tudo, inclusive Alexandre, sobre a égide da cultura latina, na tradição senatorial. Apesar de um início tumultuado, em que contribuiu sobremaneira para a degradação da imagem de Alexandre, visto a interpretação que Marco Antônio havia feito dele, aos poucos se percebe uma grande admiração por parte desses príncipes em relação ao conquistador. As referências a ele são incontáveis, assim como incontáveis são as atitudes de Otávio em prol de uma restauração da figura do macedônio. Um dos primeiros sinais dessa disputa, largamente mencionada na historiografia, foi registrada por Dion Cássio e também por Suetônio. Depois disso, à medida que os anos avançam e a lembrança de Marco Antônio se torna mais tênue com a consolidação do principado e a aceitação por parte do povo romano de que a concentração de poderes na mão de um único homem não desencadearia necessariamente a morte do todo social, a imagem do herói protetor ressurge das cinzas republicanas e ganha corações e mentes. Não é o glamour que Otávio Augusto anseia para seus atos, tal como Marco Antônio ao invocar a lembrança de Alexandre, mas sim a restauração do Alexandre histórico, um homem cujo maior feito foi ter promovido a aproximação do Ocidente ao Oriente.
Por essa via, Otávio Augusto não imita Alexandre, mas cultiva sua imagem, fazendo dela a sua própria, dando assim a medida do seu próprio poder. E aqui, o professor Quarestori volta a dizer: a admiração não é sinônimo de imitação declarada e manifesta. Otávio Augusto não se furtará, todavia, assim como seus antecessores, a evocar uma certa similitude no que diz respeito aos topoi característicos do mito de Alexandre, embora nunca tenha incorporado os maneirismos dos imitadores deste. Assim, sua ascendência divina será posta em destaque da mesma forma que suas conquistas, entre outros. No caso de Virgílio, que fala das conquistas, mesmo que o nome de Alexandre não seja mencionado sequer uma única vez em toda a Eneida, é evidente a proximidade entre as personagens. E este silêncio será interpretado como uma forma encontrada por Augusto para suplantar o modelo original, estabelecendo a sua superioridade em relação a Alexandre segundo Marco Aurélio. Veja-se a título de exemplo Horácio, que não hesitará em opor a grosseria de Alexandre ao bom gosto de Augusto. Será Augusto também quem inaugurará uma arte oficial sobre Alexandre. A partir da imagem que dele pôde observar em sua visita a Alexandria, colocará estátuas do conquistador no Fórum Romano, além de conservar efígies e outras lembranças, segundo 40. Sua intenção era fornecer uma imagem mais objetiva de Alexandre, reconhecendo nele seus defeitos, mas também as suas qualidades. Com Augusto, portanto, a imitatio e a imagem deixam de se confundir, ficando marcada nesse sentido a ascendência do romano sobre o macedônio. E encerra o seu texto a professora Marilena, dizendo que depois de Augusto, apenas Trajano conduzirá de maneira racional a inspiração que Alexandre sempre provocou. Com ele, o conquistador voltará novamente a ser retratado como um soberano ideal, já que nesse meio tempo prevalecera a corrente estoica senatorial, absolutamente contrária à ideia de alguma aproximação com o Oriente helenizado, pontuadas por imitações fanáticas e caricaturais da parte de alguns imperadores, como Calígula e Nero, por exemplo. Após Trajano, o mito deixa então de ser apenas um componente do quadro de mentalidades romano e passa a atingir o estado no que ele tem de mais essencial.